Acha que aquele caldo de ossos quentinho que faz tão bem à alma está a fortalecer os seus ossos e a rejuvenescer a sua pele? E se eu lhe dissesse que, para muitos de nós com mais de 60 anos, a forma como o preparamos e consumimos pode, na verdade, estar a causar mais mal do que bem? É uma verdade desconfortável, eu sei. Todos nós sentimos aquela dorzinha nas articulações ao levantar da cadeira. Vemos a pele a perder a sua firmeza de outros tempos e preocupamo-nos com a fragilidade dos nossos ossos. Ouvimos falar maravilhas do caldo de ossos, como se fosse uma fonte da juventude numa caneca, e deitamos mãos à obra, cheios de esperança. Mas a dolorosa realidade é que, sem o conhecimento certo, podemos estar apenas a beber uma sopa aguada, ou pior, a introduzir no nosso corpo coisas que não queremos. O segredo não está em beber ou não beber caldo de ossos, mas sim em como o fazemos. Neste vídeo, vamos descobrir juntos os erros mais perigosos que os senhores cometem ao consumir caldo de ossos e, mais importante, como os corrigir para que possa realmente colher todos os benefícios incríveis que ele promete para as nossas articulações, ossos e vitalidade. Fique até o fim, porque o último erro é o mais surpreendente e pode ser exatamente aquilo que está a impedir os seus resultados. Vamos começar pelo princípio de tudo, a alma de qualquer bom caldo: os ossos. E é aqui que o primeiro grande erro acontece. Muitas vezes, na pressa ou por desconhecimento, vamos ao talho e pedimos simplesmente ossos para caldo. O que nos dão é geralmente o que está mais à mão. Podemos acabar com ossos que são maioritariamente de tutano, que dão um sabor fantástico, mas tem pouco do ingrediente mágico que procuramos: o colagênio. Ou pior ainda, podemos estar a usar ossos de animais criados em condições menos ideais, alimentados com rações cheias de hormonas e antibióticos. Lembre-se, o caldo de ossos funciona extraindo tudo o que está nos ossos e tecidos conjuntivos e concentrando-o na água. Isto é maravilhoso quando extraímos nutrientes, mas é terrível quando extraímos toxinas. Então, o que fazemos? Primeiro, tornamo-nos amigos do nosso talhante. Uma boa conversa pode fazer milagres. Em vez de pedir apenas ossos, seja específico. Explique que está a fazer um caldo nutritivo e que precisa de uma mistura. O ideal é uma combinação de 3 tipos de ossos. Primeiro, os ossos de tutano, como o fêmur cortado, que são ricos em minerais e dão uma profundidade de sabor incrível. Segundo, e este é o mais importante para o colagênio, ossos com muita cartilagem e tecido conjuntivo. Pense em juntas, rótulas, pés de galinha ou de porco. Sei que pode não parecer muito apetitoso, mas é nestas partes que se encontra a riqueza do colagênio, que quando cozinhado se transforma em gelatina, a substância que amacia as nossas articulações e dá elasticidade à nossa pele. E terceiro, alguns ossos com um pouco de carne agarrada, que ajudam a criar um sabor mais rico e complexo. Peça sempre, se possível, por ossos de animais criados ao ar livre, de pasto. A diferença na qualidade nutricional é abismal. Depois de ter os ossos certos, há outro pequeno passo que a maioria das pessoas salta e que transforma um caldo bom num caldo excepcional: tostar os ossos. Pegue nos seus ossos, espalhe-os num tabuleiro de ir ao forno e asse-os a cerca de 200 graus Celsius durante uns 30 a 45 minutos, até estarem bem dourados e cheirosos. Este processo, conhecido como a reação de Maillard, carameliza as proteínas e os açúcares naturais nos ossos, criando uma base de sabor muito mais profunda e rica do que se os colocasse diretamente na panela com água. O cheiro que vai encher a sua cozinha será a primeira recompensa. Agora que tem os ossos perfeitos, douradinhos e cheirosos na panela, o próximo passo é a paciência. E é aqui que muitos de nós falhamos redondamente. Vivemos numa cultura de imediatismo, queremos tudo para ontem. E por isso, tratamos o caldo de ossos como uma canja ou um guisado normal. Deixamo-lo a ferver durante 2 ou 3 horas e achamos que está pronto. A verdade é que, ao fim desse tempo, o que temos é pouco mais do que água com sabor à carne.
Não é um caldo nutritivo. O colagênio é uma proteína extremamente resistente. Para o quebrar e o transformar em gelatina facilmente absorvível, precisamos de duas coisas: tempo e lume brando. Muito tempo. Um caldo de ossos verdadeiro não se faz em poucas horas. Para ossos de frango, estamos a falar de um mínimo de 8 a 12 horas. Para ossos maiores e mais densos, como os de vaca ou porco, o ideal é entre 24 a 48 horas. Sim, leu bem, até 2 dias. É um processo lento, uma maratona, não uma corrida de velocidade. A melhor ferramenta para isto é uma panela de cozedura lenta, a chamada slow cooker, ou uma panela de ferro fundido bem grande que possa ficar no fogão no lume mais baixo possível. O objetivo não é uma fervura vigorosa, com bolhas grandes a arrebentar. Isso pode até danificar algumas das proteínas mais delicadas. O que queremos é uma cozedura muito suave, com apenas 1 ou 2 bolinhas a subir à superfície de vez em quando. É um sussurro, não um grito. Para ajudar neste processo de extração, há um truque simples. Adicione um elemento ácido no início. Um bom fio de vinagre de cidra ou o sumo de meio limão. O ácido ajuda a extrair os minerais dos ossos para a água. Não se preocupe, o sabor a vinagre irá desaparecer completamente durante a longa cozedura. Pense nisto como um ritual. Não é algo que se faça com pressa. É um ato de cuidar de si, de investir na sua saúde futura. Enquanto o caldo apura lentamente, está a criar um verdadeiro elixir, gota a gota. É a antítese do fast food. É slow food no seu melhor, uma prática que os nossos avós conheciam bem e que nós, na nossa vida moderna, esquecemos. Portanto, da próxima vez que fizer o seu caldo, resista à tentação de o apressar. Dê-lhe o tempo que ele merece. O seu corpo agradecer-lhe-á com articulações mais felizes e uma vitalidade renovada. Já temos os ossos certos e a paciência de um santo. Mas o que mais vai para dentro da panela? As cenouras, as cebolas, o aipo, a base de qualquer bom caldo, certo? Bem, sim e não. O timing é tudo. E este é o terceiro erro que pode arruinar o sabor do seu precioso caldo. A maioria das receitas e o nosso instinto dizem-nos para colocar tudo na panela ao mesmo tempo. Os ossos tostados, a água, o vinagre e logo a seguir os vegetais aromáticos. Parece lógico, mas depois de 24 ou 36 horas a cozinhar lentamente, o que acontece a uma cenoura ou a uma cebola? Desfazem-se completamente, transformam-se numa papa. E, mais importante, o seu sabor muda. Os vegetais que são cozinhados durante tanto tempo podem libertar compostos amargos e sulfurosos, dando ao caldo final um sabor estranho, turvo e até desagradável. Para além disso, quaisquer vitaminas mais sensíveis ao calor que eles pudessem ter são completamente destruídas. Os vegetais têm um papel fundamental, sim, mas o seu trabalho é perfumar o caldo, dar-lhe notas de sabor frescas e equilibradas, não cozinhar até ao esquecimento. A solução é incrivelmente simples, mas faz toda a diferença. Comece o seu caldo apenas com os 3 ingredientes essenciais: os ossos tostados, a água fria a cobri-los e o salpico de vinagre de cidra. Deixe esta base cozinhar sozinha durante a maior parte do tempo. Se está a planear um caldo de 24 horas, deixe os ossos a apurar sozinhos durante pelo menos 20 a 22 horas. Só nas últimas 2 a 3 horas de cozedura é que deve adicionar os seus vegetais aromáticos. Uma cebola grande cortada ao meio. Pode deixar a casca se estiver limpa, pois dá uma cor dourada bonita ao caldo. 2 cenouras e 2 talos de aipo grosseiramente partidos. Não precisa de se preocupar em cortar tudo em pedacinhos. E as ervas aromáticas? Essas são ainda mais delicadas. Se adicionar um ramo de salsa ou tomilho no início, ao fim de 24 horas, o seu sabor fresco e vibrante terá desaparecido, deixando para trás um gosto a feno cozido. As ervas frescas devem ser adicionadas mesmo no final, nos últimos 30 a 60 minutos. Um raminho de salsa, alguns pés de tomilho, 1 ou 2 folhas de louro, alguns grãos de pimenta preta. Isto irá infundir o seu caldo com um aroma fresco e delicioso, que complementa a riqueza dos ossos, em vez de competir com ela.
Lembro-me da primeira vez que fiz um caldo de 48 horas e cometi este erro. O cheiro na cozinha era bom, mas o sabor final tinha qualquer coisa que não estava certa. Um amargo no fundo da língua. Fiquei tão desapontado depois de tanto trabalho. Foi só quando um amigo, cuja avó fazia o melhor caldo que alguma vez provei, me contou este segredo do timing dos vegetais, que tudo mudou. A diferença foi da noite para o dia. O caldo passou de bom a sublime, com um sabor limpo, rico e complexo. O nosso caldo esteve a apurar lentamente. Os vegetais deram o seu aroma no momento certo. E agora, o cheiro na cozinha é absolutamente divino. Estamos quase lá, mas os próximos passos são cruciais para a segurança e qualidade do seu caldo. É aqui que entra o quarto erro, que na verdade são 2 em 1. Não escumar as impurezas e não arrefecer o caldo corretamente. Durante a primeira hora ou 2 de cozedura, à medida que a panela aquece, irá notar que uma espuma acinzentada ou acastanhada começa a subir e a acumular-se na superfície. Isto é perfeitamente normal. São impurezas e proteínas coaguladas que são libertadas dos ossos. Muitas pessoas ignoram esta espuma, pensando que se vai incorporar no caldo. Mas esta escuma pode deixar o seu caldo turvo e com um sabor ligeiramente metálico ou rançoso. O gesto de a remover é simples e quase meditativo. Com uma escumadeira ou uma colher grande, vá retirando delicadamente esta camada de espuma e descartando-a. Continue a fazê-lo pacientemente durante a primeira hora, até que pare de se formar. O resultado será um caldo muito mais claro, com um sabor mais puro e limpo. Agora, o passo final, e talvez o mais crítico para a nossa segurança: o arrefecimento. O caldo está pronto, coado e fumegante num recipiente grande. A tentação é simplesmente deixá-lo na bancada da cozinha a arrefecer durante horas, até atingir a temperatura ambiente para depois o guardar no frigorífico. Este é um erro perigosíssimo. Existe algo que os especialistas em segurança alimentar chamam de zona de perigo de temperatura, que fica entre os 4 e os 60 graus Celsius. É neste intervalo de temperaturas que as bactérias, como a Salmonella ou a E. coli, se multiplicam a uma velocidade alarmante. Um tacho grande de líquido quente pode demorar muitas horas a atravessar esta zona de perigo se for deixado à temperatura ambiente, criando o ambiente perfeito para uma festa de bactérias. Para nós seniores, com sistemas imunitários que podem já não ser tão robustos como antes, isto é um risco que não podemos correr. Então, como arrefecemos um grande volume de líquido quente rapidamente e em segurança? Há várias técnicas. A minha favorita é o banho de gelo. Encha o seu lava-loiça com água fria e gelo. Depois de coar o caldo, coloque a panela ou o recipiente dentro deste banho de gelo. Mexa o caldo de vez em quando para ajudar a dissipar o calor mais depressa. Verá que arrefece muito mais rápido. Outra opção é dividir para conquistar. Em vez de deixar o caldo todo num recipiente grande, divida-o por vários recipientes mais pequenos e rasos. Mais área de superfície significa um arrefecimento mais rápido. Assim que o caldo estiver morno ao toque, já pode guardá-lo no frigorífico. No dia seguinte, terá uma recompensa extra. Toda a gordura terá subido à superfície e solidificado numa camada branca ou amarelada. Pode facilmente retirá-la com uma colher. Não deite fora esta gordura. É uma gordura animal de altíssima qualidade, fantástica para cozinhar. Use-a para saltear legumes ou assar batatas. É ouro puro. Ao seguir estes passos, garante não só um caldo delicioso e límpido, mas também um alimento seguro e saudável. E agora, o erro que prometi no início. O erro que vejo tantas pessoas bem-intencionadas cometerem. Elas fazem tudo certo, escolhem os ossos de qualidade, tostam-nos para dar sabor, cozinham o caldo por uma eternidade com paciência, adicionam os vegetais no momento perfeito e arrefecem-no em segurança. Tem no frigorífico frascos de um líquido dourado e gelatinoso, um verdadeiro tesouro nutricional. E depois, na hora de o beber, sabotam todo o seu trabalho árduo. O erro é pensar que, por ser tão saudável, mais é sempre melhor. E começam a beber o caldo de ossos em grandes quantidades,
demasiado depressa, ou a combiná-lo da forma errada. Ouvimos dizer que o caldo de ossos é um superalimento, e com o melhor dos intentos, começamos a beber 2 ou 3 canecas grandes por dia. Substituímos o nosso café da manhã por uma caneca, bebemos outra ao almoço e mais uma ao jantar. Para algumas pessoas, isto pode não causar problemas. Mas para muitas outras, especialmente se tivermos um sistema digestivo mais sensível ou condições subjacentes como a intolerância à histamina, esta abordagem pode ser um desastre. O caldo de ossos, especialmente um que foi cozinhado durante muito tempo, é extremamente rico em certos compostos, como o glutamato e a histamina. O glutamato é um aminoácido que, em excesso, pode causar dores de cabeça ou outros sintomas em pessoas sensíveis. A histamina, que se forma durante a fermentação e cozeduras longas, pode desencadear reações em pessoas com intolerância, causando problemas digestivos, comichão na pele, nariz a pingar ou dores de cabeça. Em vez de se sentirem melhor, estas pessoas sentem-se piores e culpam o caldo de ossos, quando na verdade o problema foi a dose. A abordagem correta é começar devagar. Muito devagar. Comece com uma chávena pequena, talvez 100 a 150 ml por dia. Beba-a e preste atenção. Como é que o seu corpo reage? Sente-se bem, com energia e o estômago confortável? Ótimo! Pode manter essa dose ou aumentá-la ligeiramente ao fim de alguns dias. Sente-se inchado, com gases ou algum desconforto? Então reduza a quantidade para metade ou beba apenas em dias alternados. A regra de ouro é: ouça o seu corpo. Ele é o seu melhor guia. O outro aspecto deste erro é o timing. Muitas pessoas bebem a sua caneca de caldo juntamente com uma refeição grande e pesada. Beber uma grande quantidade de qualquer líquido durante as refeições pode diluir os seus sucos gástricos, incluindo o ácido clorídrico no estômago, que é essencial para decompor as proteínas e digerir os alimentos corretamente. Isto pode levar a uma digestão mais lenta, inchaço e má absorção de nutrientes. O momento ideal para beber o seu caldo de ossos é com o estômago vazio. Pense nele como um aperitivo nutritivo. Beba a sua chávena quente 20 a 30 minutos antes do almoço ou do jantar. Isto permite que o seu intestino absorva todos os nutrientes maravilhosos do caldo sem interferência. Além disso, os aminoácidos como a glicina presentes no caldo podem ajudar a preparar e a acalmar o revestimento do seu trato digestivo, preparando-o para a refeição que se segue. Muitas pessoas acham que beber uma chávena de caldo de ossos logo de manhã, em jejum, é uma forma fantástica de começar o dia, hidratando e nutrindo o corpo desde a primeira hora. Lembro-me de uma senhora, a dona Elvira, que me escreveu a dizer que tinha começado a beber uma tigela de caldo de ossos todas as noites com o seu jantar, e que se sentia sempre muito pesada e com má digestão antes de ir para a cama. Sugeri-lhe que experimentasse beber apenas uma chávena pequena de manhã. A diferença, segundo ela, foi da noite para o dia. Começou a sentir-se mais leve, a sua digestão melhorou imenso e até a sua energia durante o dia aumentou. O caldo de ossos não é um medicamento com uma dose fixa, é um alimento. E como qualquer alimento, a moderação e a atenção à sua própria bioindividualidade são a chave. Então, como vimos, fazer um caldo de ossos que realmente nos cura e nutre é mais do que apenas ferver uns ossos em água. É uma arte que requer um pouco de conhecimento. Trata-se de escolher os ossos certos e prepará-los com carinho, de ter a paciência para uma cozedura longa e lenta, de adicionar os vegetais no momento certo para não amargar o resultado. E, claro, trata-se de ser cuidadoso com a segurança alimentar, arrefecendo-o rapidamente, e de o introduzir na nossa rotina de forma gentil, ouvindo sempre os sinais do nosso corpo. Lembre-se, não precisa de fazer tudo perfeitamente da primeira vez. Apenas escolher uma destas dicas para experimentar já é um grande passo. O importante é começar e fazer pequenas mudanças que, com o tempo, farão uma grande diferença na sua saúde, nas suas articulações, na sua pele e na sua energia. Agora quero saber de si. Já faz caldo de ossos em casa? Tinha conhecimento destes erros?
Ou talvez tenha uma dica especial da sua família que queira partilhar. Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, dê um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e naturais de vivermos com mais saúde e alegria, independentemente da idade. Obrigado por ter passado este tempo comigo. Cuide-se bem. Continue a nutrir o seu corpo com amor. E lembre-se, a vida é para ser vivida com sabor e saúde em todas as idades. Até a próxima!